Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje vamos dar continuidade a explicar a execução dos recursos do PDD. Vamos falar exatamente sobre a utilização dos saldos remanescentes e também como fazer a cotação de preço de materiais ou serviços que você venha adquirir aí para sua unidade escolar. A utilização dos saldos remanescentes nas contas bancárias ações integradas do PDD, incluindo as ações extintas ou descontinuidades. Então ela está lá explicando na resolução número 15 de 16 de setembro de 2021. Especificamente está lá no artigo 25. Lá no artigo 25 então vai dizer que os saldos remanescentes das contas bancárias das ações integradas, elas poderão ser utilizadas nas finalidades do PDD básico. Lá no artigo 4º da resolução número 15, ela vai dizer que você pode então utilizar os saldos remanescentes de ações integradas que foram extintas ou descontinuadas, desde que você obedeça então às categorias econômicas, né, dos recursos originais que foram repassados aí para a sua unidade escolar. Os saldos remanescentes das contas bancárias das ações integradas poderão ser utilizados na cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica então dos estabelecimentos escolares, devendo ser empregados os seguintes objetos. O que você pode comprar então com esses saldos remanescentes dessas ações integradas que foram extintas ou descontinuadas? Você pode então adquirir material permanente, né, caso possua então recursos de capital. Esse que é o detalhe, você precisa aplicar as verbas exatamente naquela categoria que está no plano original. Se é uma categoria de custeio, né, um valor aí de custeio, você vai aplicar então em custeio somente. Se for capital, você vai então aplicar em capital. Você não pode fazer essa inversão econômica. Capital tem que estar com capital, custeio tem que estar com custeio. Na realização então de pequenos reparos, equações e serviços, na aquisição de material de consumo, na avaliação da aprendizagem, na implementação do projeto pedagógico. Enfim, você pode aplicar em várias séries de serviços e também de compra de objetos, né, desde que esteja exatamente naquelas categorias que estavam lá no plano original. A situação 1, ela traz aqui alguns exemplos, né? Como é que você pode utilizar esses valores que sobraram das ações integradas? Então, recurso, você realizou a ação, mas mesmo assim ainda sobrou recurso, então você pode utilizar e fazer aquilo que está aqui citado aí na página 21. Na situação 2, não tiveram sido iniciadas, continuadas ou concluídas por força de algum obstáculo que ocorreu nesse intervalo. Aqui no exemplo que traz aqui na situação 2, ela vai dizer que uma escola recebeu um valor aqui de uma ação integrada, água e esgotamento sanitário na escola, mas para construir um posto. Mas antes de construir esse posto, com esse valor que veio do FNDE, a prefeitura da sua localidade ela foi lá e construiu esse posto. Então você vai poder utilizar esse valor, né, para fazer outras coisas nos moldes do PDD básico, que vamos dizer aqui no exemplo aqui da situação 2, naquela categoria em que está destinado o valor. Se é um valor para capital, você vai empregar em capital de acordo com o PDD básico. Se é um valor para custeio, você vai então empregar de acordo com o PDD básico na categoria custeio. Outro exemplo aqui, ó, ele vai dizer então que das ações veio um recurso do programa Mais Alfabetização para aplicar com crianças do primeiro e do segundo ano. Você aplicou durante um determinado ano, durante o período de um ano. No ano seguinte, a sua unidade escolar não oferece mais esse primeiro e segundo ano. Ela oferece só a pré-escola, por exemplo, ou oferece só no terceiro ano em diante. Então o que você vai fazer com esse valor? Você vai aplicar esse valor de acordo com as regras do PDD básico na categoria econômica no qual foi originalmente repassados os recursos. Então essa ideia é bem simples, tem que ficar gravado na cabeça de você, gestor. Os recursos que tiveram de ações integradas, que foram extintas ou descontinuadas, ela pode ser utilizada para a escola de acordo com as regras do PDD básico dentro daquela categoria que está originalmente destinado o recurso. Para consultar o saldo em conta, né, você pode então acessar o gerenciador do Banco do Brasil ou você pode ir no sistema do PDD Info. Se você não sabe como consultar esses saldos remanescentes, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai levar para um vídeo explicativo de como fazer a consulta dos saldos remanescentes aí da sua escola, tá bom? Outro detalhe aqui, as circunstâncias e os fatos motivadores da utilização alternativa de saldos remanescentes deverão ser objeto de registro em ata
Então você vai utilizar esses saldos remanescentes, faça uma ata, né? Chama a sua APM, chama o seu conselho escolar e faz essa ata, lavra bem, descreve bem certinho na ata de que forma que você utilizou esses saldos remanescentes. E essa ata ela precisa estar junto na prestação de conta que você vai encaminhar então para a AEX. A movimentação dos recursos, bem como a prestação de contas, deverão ser realizados em suas contas originárias. Ou seja, você não pode pegar o saldo de uma conta originária, por exemplo, lá do Programa Mais Alfabetização, né, da ação integrada, e repassar para a conta do PDD básico. Cada uma tem que ficar na sua conta, mesmo que você vai utilizar, digamos, lá nos moldes do PDD básico, que são valores remanescentes, né, mas você não pode transferir para a conta, para outra conta. Os recursos de uma ação integrada que originalmente estão na categoria custeio deverão ser utilizados nos moldes do PDD básico na categoria custeio. Se foram repassados para a categoria capital, também poderão ser utilizados dentro dos mesmos moldes do PDD básico, mas na categoria capital. Então veja, custeio, custeio, capital, capital. Você não pode fazer essa inversão aí de categoria. Se a ação ainda está vigente, os recursos que foram repassados aí para a sua unidade escolar devem ser utilizados na ação originária, tá bom? Não deve ser transferido para um outro objetivo. No caso de que os recursos que estão aí são irrisórios, são muito baixos, então você não consegue utilizar esses saldos remanescentes no mesmo objetivo do PDD básico, então você pode fazer essa restituição, fazer essa devolução desses valores para a conta da União, mediante a emissão da guia de recolhimento da União. A gente já explicou isso em outro vídeo que você pode procurar aqui na série. Tem como fazer essa devolução, esse estorno aqui de valores aqui para a União através da GRU. Outro detalhe aqui, pessoal, é que o FNDE não gosta que você deixe dinheiro nas suas contas, na sua unidade escolar, por muito tempo sem utilização. E o FNDE tem recolhido esses valores das contas bancárias e das unidades escolares que não gastam. Esses valores ficam por muito tempo na unidade escolar e não está sendo gasto. Então, pessoal, você gestor aí que tem um valor aí na sua unidade escolar, né, que veio repassado do FNDE, ou seja, do PDD básico, ou seja, das ações integradas, você precisa gastar, né, com aquela finalidade para a qual se objetivou esse programa ou essa ação. Além do artigo 25, né, dessa resolução, número 15, que traz a regra geral para a utilização de saldos remanescentes, há também a resolução número 14, 16 de setembro de 2021, né, que fala então sobre a repactuação dos planos de trabalho para a utilização do saldo das ações integradas. Essa resolução aqui, número 14, 16 de setembro de 2021, vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, e aí você poderá acessar e ver certinho como é que faz essa questão da repactuação dos planos de trabalho para a utilização de saldos das ações integradas. Então a resolução número 14, 16 de setembro de 2021, não se aplica aos recursos oriundos do orçamento do ano 2021. Ela se aplica aos recursos de orçamentos anteriores ao ano 2021. Então, caso você tenha recursos aí anteriores ao ano 2021, você pode então recorrer a essa resolução número 14, 16 de setembro desse ano 2021, para ver como faz essa repactuação desses valores aqui anteriores ao ano de 2021. Um outro detalhe que vamos falar aqui nesse vídeo é sobre o passo a passo para a aquisição de bens e materiais ou contratação de serviço. Ao todo, então, são 5 passos que você deve obedecer para fazer essa contratação de serviço ou também para fazer a compra de materiais. O primeiro passo, então, vai falar sobre o levantamento e seleção das necessidades prioritárias. A unidade executora, aí a escola e também a entidade mantenedora, com a participação de pais, de professores, de estudantes, fazer um levantamento das necessidades prioritárias da escola. Então, todo esse levantamento deverão ser registrados em ata e no formulário do rol de materiais, bens e serviços prioritários. Você tem esse rol de materiais, bens e serviços prioritários? Então, vou deixar também aqui um link na descrição desse vídeo e aí você vai ter que utilizar esse rol de materiais, bens e serviços prioritários. Você vai fazer esse levantamento e aí depois você vai afixar aí no mural da sua escola para que toda a comunidade escolar saiba onde é que será aplicado os recursos oriundos aí do PDD básico e também das ações integradas. Então, outro detalhe, cabe destacar que a ata ou o formulário em questão deverão compor o processo de prestação de contas da UEX. Então, todo esse formulário que você fez, essa ata de levantamento de prioridades, eles irão depois juntamente com a prestação de conta para mostrar que, de fato,
você, gestor, comprou aquilo que era prioridade, né, para a sua unidade escolar, que foi feito esse levantamento aí com todos os participantes aí da comunidade escolar. O segundo passo é a realização de pesquisa de preço. Então você precisa fazer a pesquisa de preço. Após o levantamento das prioridades, né, através desse rol de prioridades, você então, enquanto gestor, deverá fazer a pesquisa de preço, preferencialmente no comércio local. Tem um vídeo aqui que eu deixei dessa série aqui, que é as compras pela internet, as compras online. Você poderá então consultar esse vídeo também e entender como é que você faz para comprar um material que não existe aí na comunidade local, né, que você queira comprar pela internet. Vai nesse vídeo então e entenda um pouco mais como fazer a compra de objetos que não tem na comunidade local e que talvez você precisa recorrer à internet, que você precisa fazer uma compra online. Então veja esse detalhe, pessoal. Por que o FNDE diz que esse preferencialmente da comunidade local? Porque o objetivo do programa é esse, é levar recursos para a comunidade do entorno da unidade escolar. Então você vai ter que fazer essa pesquisa em, no mínimo, não é que você tem que fazer somente em 3 locais, você pode fazer mais de 3, no mínimo 3 orçamentos você precisa ter. Você então terá que ir em no mínimo 3 localidades, aí 3 comércios do entorno da sua escola, da sua cidade ou da sua região, né, e fazer esse levantamento. E ao final disto você vai verificar quais são as melhores propostas oferecidas. Elas deverão ser indicadas no formulário Consolidação de Pesquisa de Preço para apuração dos menores preços obtidos para cada item ou lote cotado e definição dos fornecedores prestadores nos quais poderão ser efetivadas as compras, contratado o serviço. Ressalta-se que as cotações deverão ser parte da prestação de conta física da UEX e também da entidade mantenedora. Esse documento aqui, Consolidação de Pesquisa de Preço para apuração, né, dos menores valores, esse documento eu transformei ele numa planilha Excel que ela faz todo o cálculo automaticamente. Se você quiser, vá também na descrição desse vídeo, vou deixar um link que você poderá pegar então essa planilha, que ela faz toda a cotação e ao final você vai fazer só a impressão do documento. E ao final você terá então a cotação pronta, porque a própria planilha ela faz já todo esses cálculos que são necessários, que às vezes você faça à mão aí com o auxílio da calculadora na constelação de preço, né? Que é um documento que se faz lá no Word. Então vai dar uma olhadinha aqui nessa planilha que eu fiz, está na descrição desse vídeo aqui, a planilha com a cotação de consolidação de preços, né, de pesquisa de preços, ok? O terceiro passo é a escolha da melhor proposta. Então, para a seleção da proposta mais vantajosa ao erário, deverá ser considerado, entre outros julgados pertinentes, os seguintes critérios. Então veja, quais são os critérios? Menor preço obtido para o item ou para o lote, tá? Então, veja, você vai ver por item ou por lote. Então, essa planilha que eu acabei de falar para você aqui do Excel, ela faz isso já, né? Ao final, você já vai saber qual foi a melhor proposta de preço. Então, considera-se item o produto ou serviço a ser adquirido ou contratado, e lote o agrupamento de produtos ou serviços similares. Exemplo, 3 resas de papel é um item, um globo terrestre, um item, reforma da janela da biblioteca, um item. Material esportivo, bolas, redes, corda, etc. Você vai comprar aí num lote, né? Material de expediente, caneta, lápis, etc. é um lote. Menor preço global. Quando não for viável a compra ou a contratação com base no menor preço por item ou lote, deverão ser registrados em ata os motivos para a realização de aquisição ou contratação com base no menor preço global da proposta. Então a escolha do menor preço global é justificada quando a compra ou a contratação pelo menor preço por item ou lote for possível devido à natureza indivisível do objeto, não compensar financeiramente, trouxer prejuízo para o conjunto, ocasionar desinteresse de proponentes ou participação da cotação, comprometer a eficiência da pesquisa e o tempestivo atendimento das necessidades prioritárias da pesquisa, tá? Então, outro detalhe, melhor qualidade do produto. Você vai levar em consideração sempre o menor preço global ou a melhor qualidade do produto, tá bom? Então aqui, na hora que você for fazer, no item 2, aqui a realização de pesquisa de preço. Menor preço global, melhor qualidade do produto, prazos e condições de entrega de produto ou execução de serviços satisfatórios. Então todos esses fatos você tem que levar em consideração na hora que você for fazer essas cotações de preços aí no entorno da sua escola ou também na cidade, na região, ou pode ser na internet, desde que não haja o produto aí no entorno da escola. Quarto passo, aquisição ou contratação. Como é que você vai fazer na hora que você vai contratar ou vai adquirir
esse produto ou esse serviço. Então, após você fazer a avaliação, a análise das propostas e também a definição de quem foram os vencedores, você então fará a aquisição, a contratação do produto, tá? Quando a realização da aquisição dos produtos ou contratações de pessoas jurídicas, a UX ou a EME deverá exigir a apresentação de documento fiscal original, nota fiscal, etc., para você comprovar, né, que você comprou esse produto ou adquiriu esse serviço, emitido em conformidade com a legislação do seu ente federado. Você tem que verificar no seu município como é a legislação e a partir disso tem que exigir toda a documentação na hora que você adquirir esse produto ou fazer a contratação desse serviço. Algumas informações devem constar nos documentos comprobatórios de despesas, na nota fiscal, preferencialmente nota fiscal eletrônica, cupom fiscal, fatura, etc. As siglas do FNDE, do PDDE e, se for o caso, a correspondente ação integrada ao programa. Tem que estar constando no documento, na nota fiscal, esses dados aqui, tá bom? Atestado de recebimento de material ou bem fornecido ou do serviço prestado. Este atestado deverá ser feito logo após a conferência e concordância pela UX ou EM, quando da entrega do produto ou da conclusão do serviço. Aqui também fala sobre o tombamento dos bens, tá? Tá bem explicado aqui. Você tem que fazer todo esse processo aqui, termo de doação, tá? Então veja bem certinho o que tem aqui no passo número 4 sobre a aquisição ou contratação de serviço. No passo 5º, guarda do documento. Como é que você vai guardar o documento? Toda documentação comprobatória das aquisições e contratações referidas nesse guia de execução deverão ser mantidas em arquivo. Você precisa guardar toda a documentação para depois você fazer a prestação de conta. Senão você compra um bem e depois você não consegue fazer a prestação de conta, né? Você não consegue comprovar aonde você aplicou determinado valor e aí, de repente você vai ter que pagar esse valor do próprio bolso. Relembrando quais são as documentações que você precisa ter então guardada para depois fazer a prestação de conta. Aquela inicial lá, que é o formulário rol de materiais e serviços prioritários, ata de registro, orçamentos, tá bom? Originário de notas fiscais, cópia dos comprovantes de pagamento, outros documentos julgados necessários à comprovação do uso dos recursos, tá? Então esse número 5 aqui, pessoal, são documentos que você precisa ter guardado desde o início, quando você fez esse levantamento de prioridades, até depois, quando você adquiriu o bem, você tem que ter documento guardado para comprovar que você de fato comprou aquele material ou adquiriu aquele serviço. Não basta então comprar o produto, aplicar esse valor. Você precisa comprovar de que forma que você aplicou. Ok, pessoal? Então é esse vídeo mostrando como você faz então, a utilização dos saldos remanescentes das ações integradas que foram extintas ou descontinuadas e também mostrando aqui como você, o passo a passo para a aquisição desses bens ou serviços, tá bom? Grande abraço a todos, pessoal. Já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo também, deixe seu like e até o próximo vídeo.